Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conexão Teológica, o meu, o seu, o nosso podcast de teologia com profundidade e leveza. E hoje eu não sou a única estrangeira aqui da mesa. Na verdade, estou com outros dois estrangeiros, Allen Isaac, que é do Canadá, e Nathan Rostampur, que é simplesmente do Irã. Então, estamos chiques aqui hoje. Meus amigos, se apresentem pra gente. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo no Brasil também, igual a mim aqui, que é de outro lugar? O que está acontecendo? Be presenting yourself while you're here. Sure. Thank you so much for having me. Cara, muito obrigado por me ter aqui. I am an Iranian American, originally from Iran, but living in the US. Sou americano iraniano, sou do Irã, mas agora estou morando nos Estados Unidos. So I was born in a Muslim family in Tehran, Iran. Nasci numa família muçulmana em Teherã, no Irã. And when I was 17-year-old, I gave my heart to Jesus. Quando eu tinha 17 anos de idade, entreguei meu coração para Jesus. Immediately connected with the secret church in Iran. Conectado com a igreja secreta lá no Irã. And worked with Open Doors International for almost 10 years in Iran. Trabalhei quase 10 anos com Portas Abertas Internacional lá no Irã. And after that, because of some persecution, I had to come out and I went to US. Depois, por causa de perseguição, precisa sair e eu fui para os Estados Unidos. So it's been 25 years that I'm serving the secret church in Iran. Então faz 25 anos estou servindo a igreja lá no Irã. And this is my first time in Brazil, so I'm so excited. Primeira vez aqui no That's Brasil, estou nice. muito animado. Thanks. E você? Quem é você? Sou Arlen, Isaac, eu moro aqui no Brasil faz 20 anos. Eu e minha esposa, a família, trabalhamos com uma missão chamada Luz em Ação e produzimos uma série chamada Tetelestai, que é uma jornada do Evangelho desde o Jardim do Éden até a ressurreição. É incrível, gente. É incrível o trabalho deles. E nós já dublamos em várias línguas. E uma delas é Farsi, né? A língua do Irã. Então, isso foi a nossa primeira conexão com o Nathan. Ele pegando material e já colocando nas mídias sociais dele para abençoar a igreja lá no Irã. Ai, que bênção. A alegria enorme estar aqui com vocês. Obrigada por terem vindo, topado conversar com a gente. Eu acho que uma das primeiras coisas que é curiosidade pra gente é como que é a cultura no Irã? Qual que tem conexão? Tem coisa que é parecida? Sua primeira vez aqui no Brasil? Mas tem alguma coisa? So first thing that I came here in Brazil, I noticed that how the food and the culture is similar to ours. Primeira coisa eu percebi aqui no Brasil, como a comida e a cultura tão similar. Also, our interest in music and sports are really almost same. O nosso interesse em música e esporte também é igual. For example, let me tell you something very interesting. Deixa eu falar algo muito interessante. Iranian people are in love with your football national team. Nossa, o povo iraniano ama a seleção brasileira. Sério? A gente tá tão mal. They said we play so bad right now. No. You're the best. So I remember when I was a teenager, Quando eu era jovem, I was in love with the national team of Brazil and people like Ronaldo, Bebeto, Roberto velha Carlos. guarda. Yes, and then there is a city in Iran named Abadan existe uma cidade no Irã chamada Abadan, that they are so in love with the Brazilian team tão apaixonados pela seleção, that they consider themselves Brazilians of Iran. se Nossa. consideram brasileiros do Irã. So if you search it in Incrível. Google and write something like Brazilian of Iran in Abadan, Aí você não vai lá no Google, pergunta, né? Vai Uau. pesquisar, né? Os iranianos brasileiros lá na Abadan. you will find people cheering for the team with all yellow t-shirts and the flag of the team and the flag of Brazil. Então, Uau. vão estar tudo de amarelo, carregando a bandeira do time deles e também a bandeira brasileira no jogo. Incrível. So probably on the map, we are far away, but we are very close to each other, two nations of Brazil and Iran. Né? No mapa a gente estava bem longe, mas estamos muito perto. Que interessante.
É, Interesting. e qual que seria, assim, uma What would be diferença que a gente difference? poderia... Diferenças daqui da cultura Between brasileira the com a que a Brazilian gente culture, what would pudesse be a colocar? difference? For sure, there are a lot of Com differences, certeza, tem várias diferenças. and I think because because of the impact of Islam on our Persian culture, Uma coisa seria o impacto do Islã na nossa cultura persa. because we have two totally different things: the Persian culture and the Islamic Então, culture. tem duas coisas distintas, né? A cultura persa e uma cultura islâmica. So that Persian culture, with all its values, I believe it's very close to your culture. Então, a cultura persa, com todos os seus valores, é bem parecido com o do Brasil. So, for example, food, music, a lot of doing good things to each other. Comida, música, essa hospitalidade. But when Islam came to Iran 1,400 years ago, it affected that culture, unfortunately, negatively with so many different things. Então, quando o Islã veio para o Irã 1400 anos atrás, começou negativamente a afetar a própria cultura lá. So, for example, in Islam, having music or even instruments or women singing is prohibited. Então, no Islã é proibido você usar instrumentos, você ter mulheres cantando. So people of Iran, especially during past 47 years with the Islamic regime, has always have challenges with women not singing or even no music on so many different places. Então, durante os últimos 47 anos do regime atual, tem sido difícil para mulheres não podendo cantar, essa dificuldade de ter a música. So one thing that I think really important here is to distinguish between the people of Iran that they consider themselves as Persian people and the Islamic community, which is totally different things. Uma coisa importante é que você faz a distinção entre o povo iraniano, que se considera, né, da cultura persa, com essa cultura islâmica que também existe, né, no país. Isso é muito interessante, So interesting. porque quando a gente fala sobre mundo árabe, como um todo, Oriente Médio, a média do que a gente pensa é que todo mundo é muçulmano. Por exemplo, essa divisão entre persas e iranianos não existe no imaginário comum, no imaginário normal, assim. Inicialmente que a gente pensa que todo mundo é muçulmano. Mas como que é isso, assim, no dia a dia mesmo? Eu acho que na sua criação, quando você foi crescendo, como que você... É perceptível de forma latente, assim, essa diferença entre quem é persa e quem é muçulmano? I think this miscommunication is because of the poor communication through the media. Eu acho que a mal comunicação disso tem a ver com a mídia. Because in the media, it shows that almost all the countries in the Middle East, they are Muslim and they ride on camels. It's mostly desert. Então, muito que é mostrado é todo mundo muçulmano, andando em cima de camelos no meio do deserto. But no, there are different ethnicities and different religions in all over the Middle East and Iran. Então, existe uma distinção étnica, também até religiosa, entre muitos países naquela região, especialmente o Irã. So, for instance, we have Arab people, Kurdish people, Turk people, a lot of different ethnicities and from nationalities. Várias etnias, né? Tem o povo do turco, persa, tem árabes, também tem curdos. With different languages and also with different religions. For example, we have Arabs that are Muslims and we have Arabs that are Christians. Então, também, cada língua diferente, também religião diferente, né? Tem árabes que são muçulmanos e tem árabes que são cristãos. So, for example, in Iran, we have Christians that they are Christian by birth, like Armenian and Assyrians, and we have Muslim background believers like me. Então, no próprio Irã, tem aqueles que são cristãos pela nascença, família da Armênia. Tem outros que nascem numa família muçulmana, persa, como eu. So I always encourage my friends, especially in church and in the mission world, that
go on a mission, short-term mission trip and see the people yourself and learn the culture. Cara, eu encorajo meus amigos e outros, vai lá mesmo se é curto prazo, vive isso e vai ver essa cultura, sente? Because we simply need to remember media only shows the part that they want us to see. Mídia só mostra aquilo que eles querem que você enxergue. Você falou que cresceu numa família muçulmana, né? Como que foi essa coisa para se tornar cristão? You said you grew up in a Muslim family. How did you become a Christian? Yeah, so one of our family members that had become Christian before us, one day came to our house. Um membro da nossa família que se converteu antes de nós veio um dia à nossa casa. And actually, she had become a Christian through a Canadian missionary. Uau! Então, ela conheceu Cristo através de uma missionária canadense. So when she shared the gospel with my aunt, and then my aunt came to our house and shared the gospel with me, I was 17-year-old. Então ela compartilhou o evangelho com a minha tia. Depois a minha tia veio à nossa casa e eu tinha 17 anos naquela época. My mom was a teacher in Iran, and when you are a teacher in Iran, you have to know a lot about Islam and Islam theology. Então, a minha mãe era uma professora no Irã. E quando você é uma professora lá, você precisa conhecer muito bem a teologia islâmica. So she was not a very religious person, but she was hungry for the truth and God. Ela não era muito religiosa, mas ela estava muito sedenta para a verdade, para conhecer Deus. So that's why they started the conversation, and my aunt, which she was a Christian, as she was explaining about Jesus, she used a lot of verses from the Bible. Então, começaram aquela conversa aquele dia, explicando sobre Jesus, mas algo importante que ela usou muitos versículos citados, né, direto da Bíblia. So in that time, I remember I had a great fear in my heart towards death, because in Islam, you don't know if you're going to heaven or hell. Então, naquela época, eu vivia com medo tremendo de morte. Porque no Islã não dá uma garantia se você vai para o céu ou vai para o inferno. So that was a great fear in my heart, and specifically towards the death of my parents. E tinha esse medo no meu coração, especialmente com os meus pais, a morte dos meus pais, preocupadíssimo. To the point that sometimes I would go to their bedroom while they were sleeping to check if they're breathing. Às vezes eu iria no quarto deles enquanto dormiam para verificar se estavam respirando ou não. But just imagine, when she was sharing the gospel with me, she would use verses like, Jesus is the way, the life, and the truth. Então imagina, enquanto ela estava falando, ela usou versículos como Jesus é o caminho, a verdade e a vida. He can give you eternal life. Pode te dar vida eterna. So all those words and phrases from the Bible touched my heart so strongly. Todas aquelas frases da Bíblia tocou meu coração fortemente. So that I, after a short while after those conversations and hearing the word of God. Depois daquelas conversas e ouvindo a palavra de Deus. And as we know, the Bible says faith comes by hearing, and hearing is from the word of God. Então, como a Bíblia diz, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. So very simply, I accepted Jesus in my heart. So I remember I went to my room. Foi muito simples. Eu aceitei Jesus no meu coração e eu fui para o meu quarto. And I found myself on my knees. E eu, me encontrei ajoelhado. I just looked up and said, Jesus, I don't know much. The only thing that I know is you are Lord and Savior. Eu olhei para cima e falei, Jesus, eu não conheço muito, mas o que eu sei é que você é o Senhor e Salvador. So save me. Então, por favor, me salve. So that was my short salvation prayer. Isso foi a minha oração de salvação bem Que curta. legal. And the same night, my mom did the same prayer in another room. E naquela mesma noite, a minha mãe fez essa mesma oração no quarto dela. So Holy Spirit just started to do miracles and great things in my family. Então o Espírito Santo começou a agir na nossa família, fez milagre. And also my younger brother became a Christian. Meu irmão mais novo também se tornou cristão. And when we all became Christian, we find out that my father had become a Christian 3 years before that. But because my mom was a devout Muslim, they didn't share it with us at first. But they prayed for us for 3 years with my aunt. Então, depois disso, ele descobri, né, que meu pai já era um cristão, mas fazia 3 anos
Por causa da minha mãe, ela bem, Incrível. né, meio devota, não contava, mas estava orando esses 3 anos. So after we became believers, 1 year after that, my father got stomach cancer. 1 ano depois, meu pai teve câncer do estômago. We prayed a lot for him, but it was Lord's will that he took him above. Oramos muito por ele, mas foi, né, a vontade de Deus para levar meu pai lá para o céu. But he was a good believer, so I'm so thankful that he's with Jesus now. Mas ele era um crente, então tão feliz que ele está com Jesus agora. And right after that, so many of our family members became Christian just because of the fact that the peace that Holy Spirit gave us in those hard days. Então, depois disso, muitos da nossa família também creram, só pelo fato de ver tanta paz que nós tínhamos durante aqueles dias. You know, our human minds would tell us that if Jesus would heal your father, so many people come to faith. Né? Nas nossas mentes pensa, se Deus iria curar seu pai, então muitas pessoas vão crer. But God's plans are different from our plans. Mas os planos de Deus são diferentes do que os nossos. For example, one of my mom's cousins, which he was a very devoted Muslim, Um primo, né, da minha mãe, muito devoto, muçulmano. and he was on the ceremony, the burial ceremony of my dad, and he saw the peace that God gave all of us. Ele foi lá para o enterro do meu pai e ele viu a paz que Deus estava dando para todos nós. He had this question in his mind that either these guys, Nathan and the family, are crazy or their God is the true God. Ele teve esse pensamento. Talvez Nathan e a família são loucos ou o Deus deles é o Deus verdadeiro. And he became a believer. Aí ele se tornou também um cristão. Uau, nossa, incrível. Eu queria falar sobre um ponto que em Guiné-Bissau, meu país, a maioria também é muçulmano. E o meu tio, ele não é tio, né? Mas ele casou com minha tia, enfim, é meu tio. Ele é de uma família que é muçulmana, muito, muito religiosa. E o pai dele era, tipo assim, um dos maiores representantes do povo muçulmano de Guiné-Bissau. Então, quando ele se converte, os pais perseguem ele. Inclusive, foi uma das razões que ele veio para o Brasil com a minha tia. Por causa da perseguição. Ele foi se reconciliar com a família anos agora, poucos anos atrás. E por que eu tô contando essa história? Porque eu queria saber da sua família. Eu entendi que sua mãe e o seu pai também se converteram. Mas como foi para sua família, para os tios, como é que foi para a comunidade que você caminhava? So, as I said, some people in our family were definitely against us. Como falei, muitos da família eram contra nós. But even among them, when they saw the change in our behavior, mesmo entre eles, quando eles viram a mudança no nosso comportamento, or the peace that we have, or the behavior as teenagers, me and my brother have, they would come to my mom and ask, how your teenagers are acting this well? How did you do that to them? Quando eles viram isso, a paz que nós tínhamos, até como, né, adolescente, jovem, como nós vivíamos, comportamos, o que vocês fizeram? Por que eles agem assim? So moms especially would come to my mom and said something like, I wish our teenagers would be like that. Mães vieram a minha mãe e falaram, nossa, eu gostaria que, né, meus adolescentes, jovens, né, viviam assim. And then that gave my mom an opportunity even to share with other women in the family that this is not only me or how I trained them, this is the Holy Spirit that changed these guys. Aí ela deu a oportunidade para ela falar, não é como eu treinei. É o agir do Espírito Santo que está fazendo essa transformação. So even those that disagree with us gradually open up their hearts. E aqueles que não concordavam, gradualmente abriram seus corações. And now I can say we have a very big family in Tehran, in Iran. Temos uma família grande lá no Tehran. I can say now more than 80% of our family are Christians. Posso dizer mais de 80% da nossa família são cristãos hoje. And glory to God, it was a miracle. Não, toda glória para Deus dessa milagre. Uau.
Então a gente poderia dizer que existe alguma abertura Isso que para o você diz. cristianismo no Irã? There's an opening for Christianity in Iran. Definitely, especially among the young generation, they are tired of Islam and they're asking very good questions. Com certeza, especialmente entre os mais jovens, eles estão cansados do Islã, eles estão perguntando, né, questionando o que está acontecendo. Sério? Porque a visão que a gente tem desse lado, né, é a expansão muçulmana. A gente vê a expansão muçulmana, islâmica, né, na Europa, Sim, expanded enfim. A gente vê essa expansão. Então, na nossa cabeça, na verdade que o islamismo é mais desejado do que, enfim. Como que é esse processo? Eu tô curiosa mesmo nesse sentido. Como que tá acontecendo esse processo? So the problem, I think, in this area is because the people that are interested in Islam, they are just hearing from modern Islam. Então, eu acho que um problema dessa área, tem pessoas interessadas no Islã, mas eles estão só escutando um Islã modernizado. Because in the modern Islam, they just talk about so many good things. But when you go deep and read Quran, you can find other things that leads to persecuting, for example, Christians or Jews or other people. Então, é uma entrada, eles começam a ouvir do Islã moderno as coisas boas, né? Mas quando você começa a aprofundar realmente o que o Corão diz, daí você vai enxergar a razão dessa perseguição. Deixa eu trazer só uma questão aqui. Me O que seria o Islã moderno? What would be Que é? modern Islam? What would you define it? For example, we have some friends in Iran that they call themselves Muslim, but they don't cover. Por exemplo, tem amigos no Irã, se chamam muçulmano, mas não usam o hijab, não cobre a Or sometimes cabelo. probably drink alcoholic drink. Eles vão tomar álcool. And but I would always question them, have you read Quran and are you familiar with all the instruction of Islam? Are you sure you're a Muslim? Então eu iria perguntar, você já leu o Alcorão? Você está familiarizado com as instruções do Islã? Tem certeza que você é um muçulmano? Because if you're a Muslim, first of all, you need to cover, you can't drink alcohol, or even you can't accept me as a Christian because in Quran there is direct order that you need to even kill me if I convert from Islam. Então, no Corão, você não tem que usar o hijab ou cobrir, não pode tomar álcool. E tem versículos, instruções no Alcorão, que se eu sou um cristão, eu me converti do Islã, você precisa me matar. Não pode ser meu amigo. So I always challenge them, go and study Quran well and then compare it with gospel and you will find the truth. Não, vai estudar o Corão, mas compara com o Evangelho, os Evangelhos, e você vai enxergar a verdade. Então a gente poderia dizer que é como se fosse um cristianismo nominal, só que no caso o islamismo nominal. Nominal Islam. Definitely, there are a lot of those nominal Muslims in Iran. Sim, não, existe muito esses muçulmanos nominais no Irã. E como foi pra você, assim, no sentido que você se converte aos 17 anos, né? Como foi pra você chegar na Bíblia, ler a Bíblia, comparar com o Alcorão? So first of all, I remember the day that I received the New Testament. I was so hungry for it that I read it in 2 nights. Eu lembro a data que eu recebi o Novo Testamento. Estava tão sedento. Eu li o Novo Testamento em 2 noites. And the first question that came to my mind that why nobody gave this book to me earlier? A primeira pergunta veio na mente, por que ninguém me entregou esse livro antes? Which can be a great encouragement for our missionaries and our churches that let's go and give the word of God to other nations. Pode ser um grande encorajamento para missionários e igrejas. Vamos entregar a Bíblia para as pessoas. Because it has the power to change lives, even the change of any Muslim. A Bíblia tem o poder de transformar vidas de qualquer muçulmano. So the reason that I read it in 2 nights because of the differences that I felt that it has with Quran. Então, a razão que eu li em 2 noites foi as diferenças que eu senti que o Novo Testamento tem comparado com o Corão. Because as a teenager that I was in Islam, I would study sometimes Quran, but never it grabbed my attention because it was just to me a religion.
Às vezes eu lia o Alcorão, né, como um adolescente, jovem, mas nunca me atraiu, pegou a minha atenção, porque achei que era coisa meramente, né, religiosa. And especially because of the very challenging and exciting teachings that I found in the New Testament, like love your enemy. Então, especialmente pelos ensinos animadoras e desafiadoras que eu encontrei, como amar os seus inimigos. So when I read this verse that Jesus say love your enemy, and I compare it in my mind with Islamic theology, it was two different worlds. Então, quando eu li Jesus ensinando sobre amar seus inimigos e comparei isso com o ensinamento do Alcorão, eu vi, cara, são dois mundos diferentes. So if you just give the Sermon on the Mount to someone that is a Muslim, that single sermon can change their lives. Então, se você entrega somente o Sermão do Monte para alguém que é muçulmano, só esse sermão pode transformar a sua vida. Because it's contrary to so many different teachings in Quran that we have questions about them, and sometimes we are afraid to ask. Então, é ao contrário, tanta coisa no Alcorão e tem a ver com coisas que nós temos questionamentos, mas nós temos medo de perguntar. So I felt the love, I felt the peace, I felt the truth in that word, and I accepted. Eu senti o amor e a paz e a verdade dessa palavra e por isso eu aceitei. Nossa, que incrível, que incrível. Quando a gente fala sobre a Bíblia indo para o Oriente Médio, uma das coisas que a gente primeiramente pensa é Bíblia clandestina, assim, que não tem acesso fácil. Como foi para você? Como foi para os seus familiares? É realmente dessa forma ou é só estigma social? Yes, Bibles in Iran are prohibited and you cannot import them to the country. Sim, Bíblia no Irã é proibido, não pode importar no país. So these days, either Christian ministries smuggle Bible to Iran. Então pode também entrar contrabandeando a Bíblia, né, entrando no Irã. Or send just digital versions like Bible app or PDF formats to these house churches. Ou pode ser também um formato digital, né, com aplicativo, PDF para essas igrejas. So before the age of PDF files and all these electronic versions of Bible that we have right now. Então, antes da era, né, dessas versões eletrônicas, PDFs que temos hoje, I have a very encouraging story to us that one family received a paper version Bible in Iran. Tem uma história muito massa, né? Uma família recebeu uma Bíblia, né, papel lá no Irã. And they divided the Bible to couple of sections, and they just distributed to the family, and they read it in turns, and they exchange it to read the whole Bible. Pegaram a Bíblia, dividiram várias partes e distribuíram essas partes entre várias famílias. E cada uma, da sua vez, foi lendo a seção e aí foi repassando. And then as their neighbors and their family members came to Christ, they made photocopies of all those sections. Enquanto as suas vizinhos e familiares veio a conhecer Cristo, fizeram xerox dessas cópias. And then another short story, a man in a village in Iran used to hear the gospel from a Christian radio. Então, tem um homem numa vila lá no Irã, ouviu o evangelho através do rádio. That they read the Bible daily to people. Então, eles estavam lendo a Bíblia diariamente para as pessoas. So what he did, he wrote down all the Bible with their hands on it. Então, ele foi escrevendo os versículos da Bíblia que ele estava ouvindo. So he had a handwritten Bible. Então, isso é a sua própria Bíblia escrita, né, à mão. Just imagine that passion for the Bible. And sometimes I, Nathan Rastapur, have different translations of Bible on my bookshelf, and sometimes I don't treasure what I really have. Imagina essa paixão pela palavra. E eu, Nathan, tenho várias versões da Bíblia até, né, no estante, e eu não aprecio o tesouro que eu tenho. So that's the prayer for myself, that God help me to treasure what I have and read it and also share it with others. É uma oração para mim mesmo. Deus, me ajuda a apreciar o que eu tenho e compartilhar com os outros. Não, essa é uma oração que eu acho que todo crente deve fazer, né?
especialmente falando de uma faculdade teológica, né? A gente estuda a Bíblia, ensina a Bíblia, e muitas das vezes a gente não tá nessa sede, porque quando a água é abundante, às vezes a gente não presta atenção, né? E quando ela falta, que a gente, né? E eu estava agora há pouco na Sociedade Bíblica do Brasil, gravando o podcast com eles. E eu descobri que é a maior gráfica de produção de Bíblia do mundo. Eles têm a maior. E aí eu fui ver lá como que eles fazem a produção da Bíblia, como que, enfim, é incrível, é enorme. Mas aí eu fiquei refletindo, né? A gente tem de fato muitas versões de Bíblia, a gente tem muitos comentários bíblicos. Muitas das vezes a gente fica em muitas brigas teológicas, né? E a gente esquece dessa realidade de pessoas que estão cortando a Bíblia e passando. Quer falar mais sobre isso? Eu acho que a nossa, especialmente nossos alunos, eles precisam ouvir isso. So, just my encouragement to our students is not only to treasure their Bibles. Quero encorajar nossos alunos não somente a apreciar muito suas Bíblias, but also let's think about ways that we can share it with other nations. Então, pense em maneiras como podemos compartilhar isso com outras nações. It can be different ways, either going on the mission field or use social media or any communication way to share the Bible with Pode others. ser meios diferentes, indo lá pessoalmente no campo ou usando mídia social, maneiras de compartilhar. So I'm really hopeful that the stories of people like me can encourage your students that these words can change lives. Eu espero que, como a minha história, para encorajar os alunos, que essas palavras podem transformar vidas. And let us don't underestimate the power of the gospel and just use it every day. Cara, e não subestima o poder do evangelho. Vamos usar isso diariamente. Então, você falou sobre como o cristianismo, a mensagem de Jesus, a parte especialmente você falou do Sermão do Monte e tudo mais, tem essa coisa libertadora, né? Essa leveza que traz para a vida. Você poderia compartilhar mais sobre isso no dia a dia e o que você consegue perceber de outros iranianos, né, que se converteram de forma prática? O que isso significa? So it's really important for us to not to limit the power of gospel. É muito importante para nós não limitar o poder do evangelho. The power of gospel can be beneficial and works in a Muslim community or even in a free liberal society. O poder do evangelho funciona mesmo numa cultura de o Islã ou uma sociedade, entre aspas, livres. So let's say if we divide the Iranian society in two sections, very religious, very liberal and free. Então vamos dividir até a sociedade iraniana. Tem essa parte que é religiosa ou essa outra parte muito liberto, né, ou livre, liberal. Or Iran as a religious country and Islamic country and Brazil as a Christian country, let's say. Né, Irã como um país islâmico e Brasil um país cristão. So when a Muslim guy like me become Christians, God can set him free from religion, darkness, and all the lies that religion has given to him. Quando muçulmano como eu se converte, o evangelho liberta ele das mentiras, da escuridão, dessa opressão dessa religião. The same gospel can heal and set someone in a Christian family in Brazil that even born Christian from different things from the darkness, like depression, suicide, or any kind of sin. Então, até nesse outro contexto no Brasil, até alguém talvez nasceu numa família cristã, mas de repente se encontra amarrado por a mesma escuridão, coisa de depressão, suicídio e tantos outros pecados. O evangelho pode trazer essa liberdade. So we have seen a lot of families in Christian countries that when the children
grows up and especially gets to the Já teenager vimos phase, muitas famílias, né, ou pessoas talvez país cristão, ou família cristão, quando eles começam a crescer e fica naquela idade da juventude, they face a lot of identity questions or depression, and they need someone to preach the gospel to them. então eles enfrentam essas questões de identidade, né, muita depressão, eles precisam de alguém que pregue o evangelho a eles. Even he can be a son of a pastor, but he needs the gospel. Pode ser o filho de um pastor, mas ele precisa o evangelho. So the way that they preach the gospel with the authority to a Muslim guy, with that same authority, we need to preach the gospel to even to our Christian families. Da mesma maneira que prega o evangelho com autoridade esse muçulmano, precisamos também pregar o evangelho com autoridade para esse cara numa, né, cultura cristã. Because we need to constantly remember that power of the gospel works in both societies. Precisamos lembrar, o poder do evangelho trabalha em ambas as sociedades. Não, perfeito, até porque eu diria, até como jovem, uma das pessoas, sempre falo com meus amigos, um dos mais problemáticos, os crentes mais problemáticos são os filhos de pastores. Então, né, o evangelho deve ser realmente pregado para todo mundo. Amen. Como mulher, uma questão que você trouxe na sua fala é a questão do mundo muçulmano e islamismo com as mulheres, né? Então, queria que falasse mais sobre isso. O que é mito, o que a gente acha que é, mas não é, e o que é mesmo. Porque existem uma comunidade árabe no Brasil muito grande, né? E às vezes eu encontro com mulheres todas de burca e tudo mais. Enfim, eu tenho curiosidades, como que é lá mesmo? Again, this is very important that we distinguish between the modern Islam and the real Islam. Então isso é novamente importante distinguir entre o Islã moderno e o Islã original. Because there are a lot of women that in the modern Islamic world, they say, no, we are free. Islam has a high respect for us. And this is what they claim. Tem mulheres no Islã moderno que falam, não, somos libertos. E Islã traz respeito grande para as mulheres. But when you go and study very deeply the verses of the Quran, you can find that it says a lot of different things against women that groups like Taliban in Afghanistan are living it every day. Mas quando a gente começa a ler o Corão profundamente, só lendo, você vai descobrir o que ele fala acerca de mulheres que estão vivido como grupos no Talibã hoje. Você vê isso na prática. For sure, we don't have the time to go through all those verses today, but thank God for technology. Just ask ChatGPT today that where are all the verses about women in Quran, and it boom comes up. Just study it. Não temos tempo hoje para entrar todos esses versículos no Alcorão, mas vai no ChatGPT, pergunta o que o Alcorão diz sobre mulheres, quais são os versículos. Boom, So that's very important for your students to know that this is not Nathan's opinion. This is Quran teachings that they need to study them. Importante que isso, sabe, que não é a opinião do Nathan, mas isso que o Alcorão diz, ensina. Então a mulher ela é vista mais de forma objetificada mesmo no islamismo, a gente poderia dizer isso. E como que uma mulher que é cristã, o que acontece? Que liberdade é essa de dignidade que o evangelho traz? I have heard from many Muslim women that have become Christians. Já ouvi de muitas mulheres que tornaram cristãos. One of the first things that they noticed in Christianity is the value of a woman in the Bible. Primeira coisa que eles descobrem é o valor de mulheres na Bíblia. Even from the beginning, in the first chapter of Genesis, you see that God gave this mission to men and women together as a team. Desde o primeiro capítulo, lá em Gênesis, você vê que Deus deu essa missão para o homem e a mulher como uma equipe. But in Islamic theology, it's not like that. Women is always under men, so it's a secondary thing.
Na teologia islâmica, a mulher sempre embaixo do homem, sempre em segundo lugar. So when women come to Christ, they feel the true value that they have, and then the God loves them. They can be free, and the important role that they can have in their families and in their societies. Quando as mulheres vêm a Cristo, eles podem realmente ver e estar livre e ver o valor real que eles têm na sociedade, nas suas famílias. So my prayer, for example, these days, my heart really goes to women in Afghanistan because they don't have the right to go to school these days. Nossa, meu coração, né? E nas minhas orações para as mulheres, especialmente no Afeganistão, nem tem direito para ir para a escola. So just imagine when a young girl right now in Afghanistan, but as we're talking, has a lot of visions and hopes for future, but she cannot access them. Imagina, né? Uma menina no Afeganistão tem muitas sonhos para o futuro, mas não tem nenhum meio para poder alcançá-los. Why? Possível. Because just simply a Islamic government is controlling all these things in Afghanistan. Só o governo islâmico está controlando tudo isso no Islã. Eu não sei se eu posso. Eu tenho uma história que ilustra sim, super bem. Conheci uma amiga, ela é do Egito. O nome dela hoje é Maria. E ela conta como menina que ela lembra, foi uma sexta-feira, foi na casa dos avós, né? E aí entrou na casa, abraçou o avô dela e ele jogou ela para o chão, xingando, com raiva, porque ele acabou de se purificar para ir para a mesquita naquele dia. Então ela se sentindo mal, começou a questionar. Aí passou uma semana, 2 semanas, voltou para casa, né? Lá nos avós. Sexta-feira também. Chegou, não abraçou o avô, mas estava lá, mas percebeu que ele foi lá, pegou o saco de lixo e levou o saco de lixo junto com ele, indo para a mesquita para jogar fora. Nossa, E ela ou sentiu, seja, ela menos do o que quê? o saco do Eu sou lixo. mais impuro do que Nossa, lixo. que loucura. E ela teve muita raiva de Deus. Que isso. Então, Bizarro, bizarro, bizarro. Difícil mesmo, né, essa questão das mulheres. Aí a gente vê que aqui a gente tem realmente um pouco bem mais de liberdade, né? Então, graças a Deus por isso. Sou professora, né, e tal, isso é muito legal. Então, que bom por isso. Agradeço a Deus por isso. Mas você tá para ser pai, né? De novo. Sua mulher está grávida. Conta sobre isso. Sua família, sua esposa, seus filhos. Yes, I'm married to a beautiful girl named Azar, my wife, and casado com uma mulher linda chamada Azar, a minha esposa. We've been married for almost 8 years. We have a 3.5-year-old daughter named Reina. São casados há 8 anos. Tem uma filhinha de 3 anos e meio chamada Reina. Ela nasceu nos Estados Unidos, então. Born in the US? Born in the US. Sim, Yes. nasceu nos Estados Unidos. Yes, and another one on the way that she or he will be born in August. Então tem um outro que vai chegar. É ele ou ela, não sei, mas vai nascer em agosto. Legal, legal. Que nasce com saúde, em nome de Jesus. Thank you.